Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal, onde nós falamos sobre neuropsicanálise e neurociência afetiva. Neuropsicanálise sendo especificamente esse campo de intersecção entre a neurociência afetiva e a psicanálise. Ou seja, nós estamos, através de densos estudos, revisitando os conceitos freudianos, buscando encontrar, uma validação científica para aquilo que o Freud teorizou há mais de um século atrás. Se você é psicanalista, se você é neurocientista, psicólogo, terapeuta e tem desejo de conhecer mais sobre a neuropsicanálise, recomendo você a clicar no link aqui embaixo. Você encontrará um site onde terá nossos cursos, livro de fundamento em neuropsicanálise, e você poderá, então, entender um pouquinho mais da nossa proposta aqui nesse canal. Bom, também temos a nossa comunidade de estudos em neuropsicanálise, que é uma comunidade realmente acessível, com valor simbólico mensal, uma assinatura. Eu falo que é um percurso, você pode entrar e sair a qualquer momento. Também vai estar no link aqui embaixo. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre ansiedade. Eu acho que eu já abordei esse tema ansiedade, mas eu percebo que esse tema ele é tão recorrente nas supervisões que eu realizo de outros profissionais, como é recorrente também nos próprios pacientes que eu atendo. Os pacientes trazem muito a ansiedade como uma demanda principal, como o foco específico do que fez ele buscar uma ajuda, um tratamento psicanalítico, um tratamento psicológico. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, à luz dos estudos em neuropsicanálise, é que nós precisamos construir um método de tratamento que comece, de fato, a considerar, desse ponto de vista científico, a ansiedade como um sintoma e não a ansiedade como uma causa. Tratar a ansiedade como uma causa, como foco específico do tratamento psicológico, vai trazer uma ideia para o profissional e também para o próprio paciente que nós precisamos, a qualquer custo, eliminar a ansiedade que o paciente está experimentando, o sintoma que ele está sentindo. Todavia, uma das maiores contribuições que a neurociência afetiva tem proposto para nós no campo da saúde mental é que tudo aquilo que o paciente sente tem uma razão, tem um objetivo. É uma demanda que aquele sintoma está fazendo para a sua mente, para que este busque uma solução para fazer, então, aquele sintoma cessar. Se nós utilizamos especificamente uma medicação, uma técnica de relaxamento, ou qualquer outra coisa que venha, de certa forma, anular especificamente esse sintoma do paciente, nós estamos, como eu já falei outras vezes, dizendo para esse paciente que o sintoma que ele está experimentando é errado, não é bom, é um problema. Se o paciente começa a ter uma perspectiva de que esse sintoma, de que a ansiedade que ele experimenta, a raiva que ele sente, etc., é ruim, ele também vai querer a qualquer custo eliminar esse sintoma. Eliminar o sintoma significa não dialogar com esse sintoma, não entender o que esse sintoma está tentando apontar, sinalizar como causa da sua manifestação. Quando eu falei em outros vídeos e alguns psicólogos se sentiram incomodados com isso, é que nós temos uma geração de profissionais de saúde mental que estão muito inclinados a fazer o paciente parar de sentir. Eu estou dizendo, de um ponto de vista neurocientífico, que nós estamos invalidando o que os nossos pacientes estão sentindo, como se eliminar o que o paciente sente fosse o maior projeto ou o foco principal de qualquer tratamento terapêutico. E não é bem isso. O que nós precisamos, de certa forma, é trabalhar com esse sintoma como um material de análise, analisar esse sintoma, para onde que esse sintoma aponta, para onde que esse sintoma, de certa forma, quer levar a consciência desse paciente, desse indivíduo, desse organismo vivo que experimenta esse sintoma. Em que circunstâncias, em que contexto, em que momento esse sintoma se manifesta? Em que contexto do passado, em especial da infância, para a psicanálise, esse mesmo sintoma se manifestou? Ou, em linguagem neuropsicanalítica, esse mesmo afeto foi ativado? Aqui nós temos um padrão embasado também cientificamente, que o padrão de automatização que nós temos para ativar determinados afetos, como medo, raiva, cuidado,
na infância que nós construímos o modelo de afetar isso com os nossos pais, com as primeiras figuras de cuidado, vai vir de uma forma inconsciente, tá? Eu estou falando de região subcortical, ser ativado quando nós estivermos agora no presente, na vida adulta, reexperimentando a mesma cena, a mesma espécie de dinâmica na vida adulta, com o parceiro, com o cônjuge, com o amigo, com o chefe, com a sociedade, e lembra especificamente o que nós vivenciamos com as nossas primeiras figuras de cuidado. O que significa que se na infância você aprendeu que amor também significa violência, que amor também significa agressão, disfuncionalidade, na vida adulta, nas suas relações, racionalmente, tentando experimentar uma relação saudável, irracionalmente, ou seja, inconscientemente, a nível subcortical, o teu cérebro, o teu organismo, ou especificamente esses afetos, estão entendendo que receber amor também é receber agressividade, que receber amor também é experimentar disfuncionalidade. E isso não é no nível racional, não é no nível consciente. Aliás, a maior parte daquilo que os psicólogos cognitivistas chamam de consciente, chamar para consciência, racionalização, acontece ao nível inconsciente. Isso não sou eu, Eduardo, dizendo. Isso é a neurociência comprovando. A maior parte do neocórtex é executada ao nível inconsciente, automático, e não especificamente consciente. Dentro dessa linha cognitivista, o que nós poderíamos dizer que, de certa forma, tem alinhamento com a consciência seria a memória de trabalho, que é extremamente limitada. Você consegue ocupar 7 tarefas ao mesmo tempo, no máximo, dentro daquilo que eles chamam de consciência. E é por isso que o cérebro tende a executar a maior parte das atividades, das tarefas, de uma forma inconsciente. Porque se ele precisasse utilizar a consciência a cada mínima escolha, mínimo gesto, mínimo movimento, mínima decisão que você precisa tomar no seu dia a dia, você não teria uma produtividade, uma eficácia e garantida a sua sobrevivência no processo evolutivo. Por isso o cérebro automatiza. Não acaso é na infância que acontece a maior parte das nossas automatizações. Ou seja, é na infância que eu experimento uma maior quantidade de automatismo dos processos que eu vou aprender nessas figuras de cuidado, nessas primeiras dinâmicas relacionais. Por isso que o John Bowlby, olhando para a teoria do apego, vai dizer que quando uma criança é separada da mãe, do cuidador, ainda na pré-infância, especificamente essa criança vai constituir um tipo de apego. Quando na vida adulta eu estou me relacionando, a relação, a dinâmica afetiva que eu tenho com o parceiro é especificamente semelhante à relação que eu tive com os pais na infância. Então, quando você acha que você escolhe um parceiro ou uma parceira a nível consciente para se relacionar, engana-se você, engana-se o profissional que tenta puxar a racionalização do paciente como metodologia de tratamento. Pelo contrário, ele está seguindo um automatismo que a neurociência afetiva, a neurociência cognitiva, a neurociência computacional do Carl Friston, o princípio da energia livre, o predictive brain, ou seja, o cérebro preditivo. O cérebro não só se relaciona com a realidade, como ele tenta prever. Ele faz inferências o tempo todo nessa realidade para que a realidade esteja de acordo com aquilo que o cérebro espera que aconteça. Quando especificamente essa realidade não corresponde ao que o cérebro tinha em seu modelo preditivo, ele faz uma atualização. Então, retornando agora, depois dessa breve explicação sobre isso, para a ideia da ansiedade, por que que nós dizemos que a ansiedade ela não é, de certa forma, uma causa, mas ela é sempre um sintoma? Porque a ansiedade não corresponde, dentro da neurociência das emoções, como um afeto, ou seja, ela não é uma emoção primária. Para olhar no contexto histórico disso, pode olhar outros animais, como, por exemplo, um gato, um leão, um cachorro. Eles não experimentam ansiedade, porque essa ansiedade é uma emoção que a gente chama de secundária. Uma emoção secundária porque ela evolui nos mamíferos, especificamente mais complexo, a partir de um contexto histórico-cultural, em que eu preciso conviver, em que eu preciso perceber que as ameaças nesse contexto social dos humanos não corresponde especificamente a uma ameaça física, que é o que tem como ameaça no cérebro de um gato, de um rato, de um leão e assim sucessivamente. Ou seja, as ameaças que nós,
enquanto seres humanos ou organismos mais complexamente evoluídos, experimentamos, não corresponde especificamente somente a ameaças físicas. Se nós pegássemos, sei lá, alguns séculos atrás, poderia ser que as ameaças que o nosso cérebro precisaria prever na realidade seria até então físico. Mas hoje, o que nos traz sensação de ameaça não é especificamente e limitadamente algo físico. Aqui, nesse consultório, eu posso experimentar uma crise de ansiedade, eu posso experimentar uma fobia, eu posso experimentar um pânico. Não necessariamente esse pânico, essa fobia ou especificamente essa ansiedade vai ter como gatilho ou como causa especificamente uma ameaça física, um leão, um predador ou assim sucessivamente. Muitas vezes essa ameaça ela está relacionada a um contexto social, a ameaça que tem da possibilidade do não pertencimento, a ameaça que o bebê, que a criança experimenta ao perceber um distanciamento da figura cuidadora, uma ameaça especificamente que causa ansiedade nas crianças que o John Bowlby observou. Quando a mãe se afasta da criança, a criança tem uma angústia. Ela tem um comportamento que hoje cabe descritivamente, neuroanatomicamente, bioquimicamente e comportamentalmente a ideia de ansiedade que nós temos hoje. Então, cada vez que existe um mamífero e esse cuidador se distancia, rompe o vínculo ou há uma ameaça de rompimento desse vínculo, o que a criança experimenta é angústia de separação. Angústia de separação é um termo que nós utilizamos na neurociência afetiva. Essa angústia de separação corresponde à ansiedade, corresponde ao pânico que o paciente experimenta. Então, se você trata o teu paciente olhando especificamente, identificar a causa da ansiedade dele através de um gatilho físico, precisa considerar que, às vezes, o gatilho desse paciente não é físico, mas ele é social, ele é cultural, ele é emocional, ele é afetivo. Uma criança que experimentou o abandono constante, a ausência constante, a invalidação constante das primeiras figuras de cuidado ou dos pais lá na infância, especificamente na vida adulta, ao menor sinal, ao menor fragmento, ao mais sutil detalhe que represente uma possibilidade de invalidação, uma possibilidade de distanciamento, de rompimento de vínculo, vai ativar a ansiedade dessa criança, vai ativar a ansiedade desse adulto. Agora, no presente, se o terapeuta tenta encontrar o gatilho especificamente disso, por ser tão sutil, por ser tão fragmentado, ele só é visível ao cérebro preditivo dessa criança, agora desse adulto, que experimentou isso constantemente na infância, ou seja, que foi estimulado, teve um circuito emocional de separação sensibilizado nessas primeiras experiências. Então, de novo, se eu estou dizendo que a ansiedade especificamente ela é um sintoma e não uma causa, eu estou baseando essa minha fala nesse conhecimento neurocientífico, especificamente do campo da neurociência afetiva. Ou seja, todo mamífero experimenta, de certa forma, uma angústia de separação ao menor sinal de distanciamento, de rompimento de vínculo com sua figura cuidadora. Quando você olha para o seu parceiro ou para a sua parceira achando que racionalmente está se relacionando com ele, aquilo que o seu parceiro, o comportamento, a dinâmica dele ativa em você, a nível subcortical, é afeto. Isso não passa pela consciência. Não é necessário que eu tenha noção especificamente do que o meu parceiro fez para ativar o meu afeto de angústia de separação, para ativar o meu afeto de medo, que vai desencadear ansiedade, ou angústia de separação, que também vai desencadear a ansiedade. E aí, quanto tempo nós passaríamos, enquanto terapeuta, para identificar no momento presente qual é o gatilho que ativou a ansiedade desse paciente, se nem nós, né, que estamos experimentando a ansiedade, conseguimos identificar? Quem dirá o terapeuta que está ouvindo? Então, a ideia de se retirar desse lugar de saber, especificamente confiar no que o paciente diz que está sentindo, é um papel que nos leva para uma tarefa muito mais descritiva do que para uma tarefa analítica nesse primeiro momento. Então, considerando agora e explicado por que a ansiedade é sintoma, porque ela não é uma emoção primária e não é, então, a causa do adoecimento, ela não deve estar como o foco principal, especificamente, de qualquer que seja o tratamento terapêutico.
Passando então desse entendimento, agora vamos olhar a um campo neurocientífico que existem dois circuitos que acredito que 90% dos profissionais não estejam cientes disso, mas existe circuitos emocionais no cérebro, não apenas dos humanos, mas de todos os mamíferos, que se ativa, que faz a liberação do que nós chamamos de capopioide. Ou seja, todas as vezes que aquela criança experimentou a invalidação, o distanciamento da figura cuidadora, ela tinha uma liberação de capopioide que trazia uma sensação de morte, uma angústia, uma dificuldade de respirar, um medo, uma taquicardia, e cada vez que aquilo se repetia, acontecia então especificamente a sensibilização desse circuito emocional que nós chamamos de panic e grief, que basicamente é a angústia de separação. Se essa criança sensibilizou, de certa forma, esse circuito lá na infância, o John Bowlby traz isso através das suas observações, nós vamos perceber que eu me tornei um adulto agora com esse circuito emocional chamado panic grief, angústia de separação, sensibilizado. O que significa que há um nível inconsciente, porque, como eu disse anteriormente, a maior parte do processamento cortical, neocortical, ele acontece a um nível inconsciente, isso é a neurociência que comprova. Então, nesse sentido, eu vou perceber microsinais, sutis comportamentos do parceiro, do meu chefe, do amigo, da sociedade, e vai ativar esse circuito emocional, angústia de separação, que já está sensibilizado. Se ele está hipersensibilizado, é o menor fragmento que vai ativar aquele circuito. Quando se ativa aquele circuito, liberação de capopioide. E aí, quando vem um psiquiatra e diz que a ansiedade ou a depressão ela está sendo causada por um desvio, um desequilíbrio bioquímico, ele não está errado. Não está incorreto dizer que a ansiedade, ou especificamente a depressão, tem lá um viés, né, bioquímico. Ok, isso a gente não discorda. Mas, de novo, existe uma causa ainda mais fundamental que vai, de certa forma, liberar esse capopioide, que vai, então, trazer essas evidências bioquímicas que nós temos. O que vai liberar essa evidência, ou, de certa forma, esse capopioide no organismo desse adulto, é especificamente um hábito, um comportamento, uma percepção, um viés cognitivo, uma crença que ele tem a respeito do parceiro. Mas a maior parte dos gatilhos que vai desencadear a ansiedade que o paciente experimenta e chega como demanda principal na clínica é especificamente um gatilho ou uma percepção que ele tem da realidade a nível inconsciente. Se é a nível inconsciente, significa que 30 anos fazendo livre associação, eu não vou conseguir identificar qual é esse gatilho de ansiedade do paciente. Por quê? Porque lembra daquele evento que eu falei anteriormente, que a criança que sofria a invalidação, a agressão dos pais, sensibilizou aquele circuito emocional? Essa memória é uma memória implícita. Significa que se é uma memória implícita, ela não pode ser verbalizada. O paciente nunca vai trazer essa memória à tona através da verbalização. Então, como que eu acesso essa memória, Eduardo, se não é através da livre associação? Se o paciente sequer recorda dessa memória. O paciente não recorda dessa memória, mas ele reencena essa memória. Ele repete esse comportamento, não somente na relação que está causando ansiedade com o parceiro, como também com o chefe, na sociedade e na transferência, em especial com o próprio terapeuta, com o próprio analista. O paciente repete essa dinâmica. Ele traz essa angústia de separação que vai fazer a liberação, a ativação do circuito emocional e, consequentemente, a descarga de capopioide. Quando eu pego qualquer mamífero que está tendo no seu cérebro essa descarga de capopioide e eu junto, aproximo ele com essa figura de cuidado, essa figura cuidadora, o que acontece é que esse capopioide cessa e esse capopioide se torna muopioide. Ou seja, agora eu experimento uma sensação de prazer, uma sensação de conforto, uma sensação de acolhimento. Basicamente, a sensação que a ocitocina produz quando você recebe um abraço, quando você reencontra alguém que você tinha muita saudade, quando você sente aquele cheirinho da comida da mãe, da comida da avó. É basicamente essa sensação que é desencadeada pelo muopioide. Então, nesse sentido, se eu não lembro especificamente desse evento lá da infância, significa que agora na vida adulta, tentando encontrar esse gatilho, eu posso intuir, eu posso, de certa forma, inferir vários tipos de gatilhos e nenhum deles vão ser a causa. Especificamente porque a causa, o que sensibilizou
esse circuito emocional de separação desse adulto foi quando ele era criança, e é uma memória implícita. Então, eu preciso fazer ele reviver essa cena. Eu preciso fazer ele ter esse contato novamente, reencenar essa cena. E quando ele reencena essa cena, ele está ativando aquele circuito emocional. E aí, o que o terapeuta faz na transferência, especificamente com o paciente, vai dizer a qualidade desse tratamento, a qualidade da solidificação ou da reconsolidação desse afeto. Então, de novo, não é especificamente expor o seu paciente todas as vezes que ele sente ansiedade e fazer apenas uma dessensibilização. É preciso fazer primeiro ele validar o sintoma que ele experimenta, ele valida o que ele está sentindo como o que eu estou sentindo tem uma função, cumpre um papel. Não é que eu esteja errado, não é que eu tenha um problema que as outras pessoas não tenham, é que existem gatilhos que estão desencadeando especificamente esse afeto. Então, ansiedade, como sintoma, obrigado por cumprir o seu papel. Circuito emocional de separação, obrigado por cumprir o seu papel. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer para ajudar o paciente a ter esse tipo de entendimento é validar o que ele está sentindo. Trazer uma solidificação que, sim, se você sente medo, existe para você o medo. Se você sente ansiedade, existe a causa da ansiedade. Não é o teu organismo, não é o teu cérebro que está funcionando de uma forma disfuncional. Especificamente existe uma causa e a gente vai buscar essa causa. A gente vai reconsolidar esse afeto. Como eu disse, existem dois circuitos emocionais que podem desencadear a ansiedade. 90% dos profissionais de saúde vão trabalhar que a ansiedade deriva apenas do circuito medo, ou seja, o fear. É o medo que causa ansiedade. Mas não é, gente. O circuito medo, ele só causa ansiedade quando a gente fala de uma ansiedade que tem a ver com a minha integridade, que tem a ver com o meu corpo físico, que tem a ver com uma ameaça que eu consigo identificar, uma ameaça que é identificável para mim da onde ela parte, e uma ameaça que, de certa forma, ameaça a minha integridade, ameaça a minha existência, ameaça a minha vida. Então, todas as vezes que a ansiedade está derivando especificamente desse sentimento de medo, essa ansiedade tem a ver com a tua integridade, tá? Com o teu corpo físico, com a tua vida, com a tua existência. Agora, 99% dos sintomas de ansiedade que os nossos pacientes trazem para o tratamento, eu posso afirmar com muita segurança para vocês que deriva especificamente desse circuito emocional, dessa angústia de separação. E o tratamento que eu vou executar para uma angústia de separação, o circuito emocional Panic Grief, é totalmente diferente da linha de tratamento que eu tenho para uma ansiedade derivada do circuito medo. Até mesmo as medicações, ou os psicotrópicos, ou mesmo os tarjas pretas, os benzodiazepínicos, que são prescritos, se eu experimento, de certa forma, uma ansiedade derivada do circuito medo, integridade física, se eu tomar um benzodiazepínico, um clonazepam ou um Rivotril, aquilo pode auxiliar muito no tratamento. Mas se a minha ansiedade está derivando especificamente do vínculo de separação, sistema Panic Grief, essa medicação, esse benzodiazepínico, não cumpre nenhum papel nesse tipo de tratamento, porque a aproximação que essa figura precisa é juntar com o cuidador, é ter a aproximação afetiva que ele está buscando. Com o terapeuta, ele já tem uma parcialidade desse vínculo construído, desse vínculo solidificado. Então, a primeira coisa que eu preciso para poder saber se eu estou lidando com uma ansiedade que deriva especificamente do sistema FEAR ou uma ansiedade que deriva da angústia de separação, eu preciso ter domínio dos 7 afetos fundamentais. Se eu entender o circuito, o comportamento, a bioquímica e os sintomas físicos que o paciente apresenta da angústia de separação e do circuito medo, eu vou saber diferenciar qual é a ansiedade que esse paciente está experimentando. Se você é profissional, psicanalista, terapeuta e deseja conhecer especificamente qual é o tipo de ansiedade que o seu paciente está experimentando, eu te convido a fazer o curso de neurociência afetiva, se você não quiser fazer o curso de neuropsicanálise na prática clínica. O curso de neurociência afetiva é aberto para qualquer profissional que esteja trabalhando com saúde mental e queira conhecer mais sobre os 7 afetos fundamentais, conhecendo as estruturas neuroanatômicas, as bioquímicas e também o comportamento. E aí conseguir identificar qual é o tipo de sintoma que o seu paciente experimenta. Agora, se você é psicanalista, neuropsicanalista, tem interesse em se aprofundar de uma forma muito mais detalhada dentro dessa dinâmica que eu te apresentei aqui,
faça o curso de neuropsicanálise na prática clínica, que você vai ganhar um certificado reconhecido internacionalmente, como selo internacional, e ainda vai ter, então, uma qualificação para colocar todo esse conhecimento na prática clínica, tá bom? Espero que eu tenha conseguido trazer uma luz sobre aquilo que os seus pacientes estão experimentando e, a partir disso, comece, então, a colocar, de certa forma, uma interrogação na sua cabeça. Será que é sempre ansiedade? Será que a gente está falando sempre de medo? E aí eu fico tentando, de certa forma, construir uma dessensibilização, um progresso expositivo nesse paciente e a ansiedade não cessa. Porque possivelmente eu estou tratando o sintoma e não tentando trabalhar a causa do que leva esse afeto a, então, desencadear essa ansiedade. Tá bom? Comenta aqui nesse vídeo se fez sentido para você, deixa aqui uma contribuição, um feedback, é muito importante quando vocês comentam alguma coisa, compartilham alguma coisa, dizem que fez sentido para vocês, porque o que a gente recebe de crítica não é pouco, é bastante denso. Às vezes a quantidade de críticas, de comentários criticando, é 3 vezes maior do que o tipo de comentário falando 1% esse vídeo me ajudou. 1% fez sentido para mim. Isso significa muito e me incentiva a continuar nessa jornada aqui quase que solitária para falar de neuropsicanálise, né, no campo brasileiro. Abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo.